Bem-vindo ao canal da Complementar. Nesse vídeo daremos sequência ao dimensionamento do nosso circuito de iluminação, agora pelo último critério, o critério de proteção contra contatos indiretos. Este critério nem sempre será aplicado. Nós precisamos verificar se cabe a aplicação desse critério e depois, se sim, se for o caso, aplicar o critério de proteção contra contatos indiretos. A primeira verificação que o projetista deve fazer é quanto ao esquema de aterramento, se ele é TNS ou TNCS. Se o esquema de aterramento for TT ou for um IT equivalente ao TT, a verificação contra contatos indiretos também deve ser feita. A única diferença é que ela não afeta no dimensionamento da seção do condutor de fase. Já para os esquemas de aterramento TNS, TNCS e IT equivalente ao esquema de aterramento TN, a verificação de proteção contra contatos indiretos afeta no dimensionamento do condutor de fase. Logo, nós devemos fazer a verificação, pois aqui nós estamos fazendo o dimensionamento. A segunda verificação que o projetista deve fazer é o que está sendo utilizado para a proteção contra choques elétricos. Se no caso está sendo utilizado equipotencialização e seccionamento automático, a verificação do critério de proteção contra contatos indiretos deve ser realizada. Agora, se outras medidas de proteção contra choques elétricos estão sendo utilizadas, como é o caso da dupla isolação, a verificação pelo critério de proteção contra contatos indiretos não precisa ser aplicada. Por último, o projetista deve verificar se será utilizado um dispositivo diferencial residual para fazer essa proteção ou se será utilizado apenas um disjuntor para fazer essa proteção. No caso de utilizar um DR, a verificação é virtualmente atendida sem a necessidade de cálculos. Agora, se você vai utilizar um disjuntor, você precisa fazer essa verificação por meio de cálculos, atendendo à inequação apresentada na ANBR 5410. No nosso caso, por se tratar de uma instalação elétrica residencial, onde o aterramento da medição vai estar muito próximo do aterramento da edificação, nós vamos considerar que o esquema de aterramento aqui será TN, seja ele TNCS ou TNS, ou seja, indo com o condutor de proteção mais neutro ou indo com o condutor de proteção separado do condutor de neutro. No interior da edificação, no nosso circuito de iluminação, vamos considerar também que a medida de proteção contra choques elétricos é a equipotencialização e o seccionamento automático. Agora devo verificar qual dispositivo fará o seccionamento automático, se será apenas um disjuntor ou se será um DR. Se for um DR, eu não preciso fazer cálculo nenhum. O DR atenderá o critério de proteção contra contatos indiretos e eu posso manter o condutor de 1,5 mm² sem problemas. Agora, se eu for utilizar um disjuntor como dispositivo de seccionamento automático, eu devo verificar a seguinte inequação. ZS vezes IA tem que ser menor ou igual a o zero, onde ZS é a impedância do percurso da corrente de falta, ou seja, é a impedância do condutor de fase mais a impedância do condutor de proteção. IA é a corrente em amperes que assegura a atuação do dispositivo de proteção num tempo máximo especificado pela NBR 5410. No caso dos disjuntores, essa corrente normalmente é associada com a corrente instantânea de atuação dos dispositivos de proteção. E o zero é a tensão nominal em volts entre fase e neutro, no nosso caso 127 volts. A impedância ZS nós já calculamos lá no critério de queda de tensão, e é esta parcela da equação de queda de tensão, que era igual a 0,3221 ohms. Então, ZS já foi calculado lá no critério de queda de tensão e é igual a 0,3221. A corrente que assegura a atuação seria a corrente instantânea do dispositivo de proteção. No nosso caso, nós estamos trabalhando com um disjuntor de 10 amperes de corrente nominal, curva de atuação C. A curva de atuação C significa que ele vai começar a atuar de forma instantânea entre 5 e 10 vezes a sua corrente nominal. No caso do disjuntor de 10 amperes, 5 vezes 10, 50, 10 vezes 10, 100. Ou seja, ele vai começar a atuar de forma instantânea entre 50 e 100 amperes. Vamos considerar o pior caso, que seria 100 amperes. Então, IA é igual a 100 amperes. E o zero é a tensão nominal entre fase e neutro, nesse caso igual a 127. Então eu preciso que 0,3221 vezes 100 seja menor que 127. 0,3221 vezes 100 é igual a 32,21. 32,21 é menor do que 127. Logo, o critério de proteção contra contatos indiretos, considerando apenas um disjuntor como dispositivo de seccionamento automático,
está garantido também, está sendo atendido, logo eu posso manter o meu condutor de 1,5 mm². Se no seu projeto, para esse circuito, você instalar um dispositivo diferencial residual, ou seja, um IDR, você não precisaria fazer essa verificação por cálculo. Se eu fosse considerar um dispositivo diferencial residual, a corrente de atuação dos dispositivos diferenciais residuais comerciais no Brasil ou são de 300 mA ou de 30 mA. Os dispositivos de 30 mA normalmente são utilizados para aqueles circuitos que vão atender áreas úmidas, banheiros, cozinhas, etc. Apenas como exemplo, vamos considerar que você instale um DR para fazer a proteção desse circuito de iluminação de 300 mA, ou seja, a corrente de atuação dele seria de 300 mA, que é igual a 0,3 amperes. Agora eu tenho aqui 0,3221 vezes 0,3 tem que ser menor ou igual a 127. Ou seja, 0,3221 vezes 0,3 tem que ser menor ou igual a 127. 0,096 é muito menor do que 127. Por isso que a gente diz que quando você instala um dispositivo DR, você não precisa fazer essa verificação, ela está virtualmente atendida. E isso foi para um DR de 300 mA. Se fosse para um DR de 30 mA, esse valor seria ainda menor. Assim, espero que tenha ficado claro como fazer a verificação do critério de proteção contra contatos indiretos. Lembrando que nós disponibilizamos uma planilha que realiza o cálculo dos 6 critérios de dimensionamento de forma automática no nosso curso de dimensionamento de condutores. O link está na descrição. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial, e até o próximo vídeo.